imigração ilegal ou organizações terroristas estrangeiras ou outras atividades ilegais. Portanto, esta ordem executiva irá direcionar seu Departamento de Educação e Departamento do Tesouro para basicamente realizar modificações no programa de perdão de empréstimos para serviço público, a fim de garantir que pessoas envolvidas nesse tipo de atividades não possam se beneficiar de um programa que realmente não é destinado a apoiar essas coisas. E quais são as consequências se não forem? As consequências seriam que eles não teriam o perdão de seus empréstimos estudantis, como seriam elegíveis se estivessem trabalhando para o governo ou uma organização sem fins lucrativos normal. Isso não está violando a lei. Tudo bem, pergunta sobre isso. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos falar sobre a recuperação da manufatura, e ainda está muito no início, mas é bastante significativa. Os números foram muito melhores, como você sabe, do que o projetado pela mídia, e um pouco surpreendente, na verdade, quão forte, quão rápido, porque temos muitas empresas se mudando para o nosso país. Como você provavelmente sabe, né, é uma estatística sobre a qual todos falam, mas ninguém parece ter feito muito a respeito. Desde o início do NAFTA, houve 90 mil plantas e fábricas fechadas neste país. Pense nisso, 90 mil. Plantas e fábricas foram fechadas neste país. Muitas delas foram fábricas de fabricação de automóveis. E essa é uma estatística terrível. E vamos reverter isso. Você já vai ver isso. Já temos várias que estão sendo construídas ou começando a ser construídas e várias que estavam sendo construídas em outros países e pararam e agora estão vindo para cá por causa das tarifas. E isso é um grande negócio. É isso que você quer ouvir. Durante o último ano, a administração Biden viu uma perda de mais de 110 mil empregos na manufatura, ou 9 mil empregos na manufatura a cada mês. A média foi de cerca de 9 mil por mês, 110 mil empregos na manufatura. Durante o primeiro mês completo no cargo, não apenas interrompemos esse colapso da manufatura, mas começamos a revertê-lo rapidamente e obter grandes ganhos. Criamos 10 mil empregos na manufatura apenas em fevereiro. Isso não acontecia há muito tempo. E esses não são empregos do governo que, na verdade, cortamos. Estes são empregos na manufatura do setor privado. Então, ganhamos todos esses empregos, 10 mil empregos. E mal começamos ainda. É um número muito incomum de pessoas que estão surpresas com isso. Eu estou surpreso. Nos empregos automotivos, criamos quase 9 mil novos empregos no campo da produção automotiva. E a razão para isso é, em grande parte, porque eles acham que as coisas estão acontecendo, então já estão preparados. Em alguns casos, eles tinham salas em suas fábricas, ou tinham fábricas vazias que puderam colocar em uso rapidamente, porque eles vêm por causa das tarifas que não querem lidar com outros lugares, e eles não querem ficar indo e voltando, atravessando as fronteiras e cruzando fronteira do México e fronteira do Canadá, e todas elas, eles querem ter os empregos em um único local. E eles tinham espaço, e se tinham espaço, puderam criar os empregos quase imediatamente. Em alguns casos, eles estarão construindo fábricas para cuidar desses empregos. Então, já criamos 9 mil novos empregos na produção de automóveis, fabricação de peças automotivas. Então, queremos que as peças automotivas, idealmente, e acho que do ponto de vista da simplicidade, também sejam construídas e feitas nos Estados Unidos. Em um único mês. Tudo isso aconteceu em um único mês. 9 mil novos empregos na indústria automotiva. Você não ouve isso há muito tempo. Depois que os trabalhadores automotivos perderam mais de 27 mil empregos na indústria automotiva no último ano de Biden, estes também são empregos bem remunerados. Estes são empregos de alta qualidade. A pesquisa de manufatura ISM e a pesquisa de manufatura S&P também confirmaram que nossa administração está presidindo um novo boom na manufatura doméstica após um grande colapso. Sob Biden, foi um colapso. Tudo o que ele fez foi continuar adicionando novos empregos no governo que não são os empregos que você quer. Estamos tentando reduzir o governo e expandir o setor privado. É isso que temos feito. Nos últimos 2 anos de Biden, 1 em cada 4 empregos criados na América era um emprego no governo. Essa é uma porcentagem tremenda. Mas no primeiro mês completo do presidente Trump, que ainda nem começamos, incríveis 93% de todos os ganhos de emprego foram no setor privado. Então, essa estatística acabou de sair. Grandes ganhos para americanos nativos pela primeira vez em 15 meses.
Os ganhos de emprego para americanos nativos, para o povo americano, pessoas nascidas na América, excederam os ganhos de emprego para migrantes e estrangeiros, trabalhadores nascidos no exterior. Esta é a primeira vez que isso acontece em mais de 15 meses. O emprego para trabalhadores nativos aumentou em 284 mil, enquanto para trabalhadores nascidos no exterior diminuiu em 87 mil. Agora, você ouviu a mesma estatística que trabalhadores estrangeiros estavam ocupando todos os empregos, literalmente, todos os empregos, e agora são 284 mil. Empregos para nativos aqui, pessoas nascidas em nosso país, 284 mil. O número de imigrantes caiu em 87 mil. É a primeira vez que isso acontece em muito tempo. Então esses são números incríveis e eles são muito iniciais. Quero dizer, você sabe, estamos aqui há 5 semanas, mas temos falado sobre isso desde a grande vitória em novembro, 5 de novembro. Então, muitas dessas pessoas nos ouvem falar e dizem, vou me preparar, e estão se preparando. Eles têm se preparado, eles tiveram tempo, não são apenas 5 semanas, são 5 semanas mais alguns meses. E eles colocaram isso em prática bem rapidamente, eles têm confiança de que o que estou dizendo vai acontecer. Então, com isso, gostaria de chamar um cavalheiro altamente respeitado, Kevin Hassett. Ele está conosco há muito tempo e tem acertado em muitas coisas. Tivemos a maior economia da história no primeiro mandato e Kevin foi uma grande parte disso. Então, Kevin, você poderia dar uma pequena descrição, por favor? Sim, obrigado, Sr. Trunfo. Acho que as 3 coisas que você prometeu foram criar empregos manufatureiros bem remunerados, cortar gastos públicos desnecessários e liberar trabalhadores públicos improdutivos para o setor privado, criando empregos para os americanos. Muitas pessoas disseram que se você deportasse ilegais, o emprego cairia porque nenhum americano aceitaria esses empregos. E se você olhar, 280 mil pessoas nascidas nos Estados Unidos foram contratadas, os empregos na manufatura estão aumentando, e isso é apenas pela expectativa de suas futuras políticas. Realmente, senhor, é em abril que se espera que seu ato de comércio recíproco aconteça. Os cortes de impostos ainda não foram aprovados. As pessoas estão aguardando a dourada. E se você quiser prever os números futuros, pessoal, apenas lembrem-se de que o presidente Trump já conseguiu 1,7 trilhões em compromissos de novas fábricas, e isso ainda nem aconteceu. Esses números nem estão incluídos. E assim, espero que isso seja um vislumbre de uma era dourada por vir, senhor. Muito obrigado. Uma outra coisa. No Canadá, você sabe, descobrimos que eles estão nos cobrando mais de 200% por produtos lácteos. Você sabe sobre isso. E quando saí, tínhamos isso bem resolvido, mas sob Biden eles continuaram aumentando. Muito difícil lidar com o canadense. Representantes, 250% para produtos lácteos, tarifa. Então, onde você ouve isso, você não ouve isso. Eles têm uma tarifa tremendamente alta. Vou te dar os números exatos em breve sobre madeira. Então, eles têm uma tarifa tremenda, tornam impossível para nós vender madeira ou produtos lácteos para o Canadá, mas nossos números são uma fração minúscula disso, quase inexistentes. E o que estamos fazendo é liberar nossas florestas das bobagens ambientais que eles impõem, onde você não pode cortar uma árvore. E temos que cortar árvores para construir os corta-fogos. E essas árvores são vendidas, mas estamos liberando isso em caráter de emergência, porque o Canadá tem nos explorado há anos com tarifas sobre madeira e produtos lácteos. Ninguém nunca fala sobre isso. Tarifa de 250% que está prejudicando nossos agricultores. Então isso não vai mais acontecer. Eles serão confrontados com a mesma tarifa exata, a menos que a reduzam. E é isso que significa reciprocidade. E podemos fazer isso já hoje, ou esperar até segunda ou terça-feira, mas é isso que vamos fazer. Vamos cobrar a mesma coisa. Não é justo, nunca foi justo. E eles trataram mal nossos agricultores. Olha, nosso país tem sido explorado por todos. Isso para já. Eu parei com isso no meu primeiro mandato. E vamos realmente parar agora, porque isso tem sido muito injusto. Nosso país, do ponto de vista econômico, financeiro e comercial, tem sido absolutamente explorado por quase todos os países do mundo. Canadá, México. E então você continua na lista. A Índia nos cobra tarifas enormes, massivas. Você não consegue nem vender nada para a Índia. É quase restritivo. É restritivo. Fazemos muito pouco negócio lá dentro.
Eles concordaram, aliás, querem reduzir muito suas tarifas agora, porque alguém finalmente está expondo o que eles fizeram. E o mesmo acontece com a China, o mesmo com muitos outros países. E a UE tem sido um terrível abusador deste país. Quero dizer, a UE foi formulada para tirar vantagem dos Estados Unidos, e eles têm feito isso, mas não vão tirar vantagem quando eu estiver no comando. Então, você ouvirá coisas negativas sempre de países estrangeiros. A América será muito forte. E você sabe, se eu sou um país estrangeiro, eles vão se sair bem, mas não podem fazer como costumavam fazer, porque vamos trazer de volta nossos negócios para este país. Precisamos disso do ponto de vista do emprego. Precisamos disso até mesmo do ponto de vista psicológico. Pense nisso, 90 mil fábricas desapareceram desde o início do NAFTA. Então, não vamos ter isso. E vamos vê-los reconstruir. Agora já tivemos 5 grandes empresas automobilísticas. Primeira vez que você ouve isso há muito tempo, desde meu primeiro mandato, quando estávamos realmente indo muito bem. E então Biden entrou e parou tudo, como uma coisa tão estúpida de se fazer, nem mesmo uma coisa crível. Mas agora temos muitas fábricas de automóveis chegando, temos grandes fábricas de chips, temos a maior empresa de chips do mundo, entre as mais poderosas do mundo. Você não diria, Kevin, eles estão vindo e eles estão construindo uma das maiores fábricas de chips do mundo? Isso será feito no Arizona, principalmente no Arizona. Isso nos dará porcentagem na fábrica, nos dará porcentagem do mercado de chips. Você sabe, costumávamos ter a Intel, e a Intel era dirigida por um homem chamado Andy Grove. E Andy Grove era um cara duro e inteligente. Eu costumava ler sobre ele quando era jovem, e ele fez um trabalho incrível. Ele realmente dominou o negócio de chips. E então ele morreu, e acho que eles tiveram uma série de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. E gradualmente perdemos o negócio de chips. E agora está quase exclusivamente em Taiwan. Eles roubaram de nós, eles tiraram de nós. E eu não os culpo, dou crédito a eles. Culpo quem estava nesta cadeira porque permitiram isso acontecer. Poderíamos ter protegido isso facilmente. Havia chips. E agora está tudo em Taiwan, principalmente em Taiwan. E é muito importante. Tudo você faz, tudo você toca envolve chips. O freio de um carro. Os carros têm chips por toda parte. Eu estava lendo um artigo dizendo que os freios de um carro estão carregados de chips. Quem pensaria que um freio tem um chip dentro? Mas é tudo sobre chips. Então, isso foi algo grande. E eles estarão investindo centenas de bilhões de dólares neste país e estaremos recuperando dessa indústria. Temos outros chegando também. Fabricantes de automóveis estão chegando rapidamente. Uma das razões pelas quais você vê esses números, eles sabem que eu ganhei a eleição, então depois que fui eleito presidente, eles assumiram que eu faria o que disse porque eles fazem o que eu digo. Então esses números realmente refletem muitas coisas que aconteceram desde 5 de novembro. Kevin, muito obrigado. Ótimo trabalho. Presidente, as demissões do governo federal afetarão o mercado de trabalho. Como as demissões do governo federal afetarão o mercado de trabalho? O mercado de trabalho será ótimo, com empregos de manufatura bem pagos, em vez de governamentais. Não dá para fazer isso. Tínhamos muitos a mais. Isso é, há 40 anos. Você sabe, né? Isso não é apenas agora, isso se acumulou e ficou pior e pior, e eles apenas contratam mais e mais pessoas. Você olha para o Departamento de Educação, parece que tantos prédios que eu passo dizem Departamento de Educação, eles estão por toda parte. E nós nem queremos isso, queremos a educação. Seja fornecida pelos estados, será muito melhor, nos levará ao topo e economizará dinheiro. Mas é importante demais para falar sobre o dinheiro, nos fará economizar muito dinheiro, mas não queremos isso. Queremos a educação seja fornecida. Então você vai para Iowa, Indiana, Idaho e todos esses lugares, eles são tão bem administrados, eles vão produzir uma educação que será equivalente a como a da Dinamarca, Noruega, Suécia. Na verdade, a China é uma das melhores em termos de educação e assim não podemos mais culpar o tamanho. A China tem 1,4 bilhões de pessoas, mas está muito alta na lista. A única coisa em que estamos indo bem, somos o número 1 na lista, é o custo por aluno. Gastamos mais dinheiro do que qualquer outro país do mundo, de longe.
Então, eu digo brincando, a única coisa que fazemos bem é o custo. Gastamos mais dinheiro, estamos no fim da lista. Senhor presidente, por favor, participe do discurso. Você alertou sobre uma possível perturbação. Os americanos poderiam sentir uma função desses impostos, dessas tarifas. Quanta perturbação você está disposto a aceitar no curto prazo? E para definir expectativas, quanto tempo os americanos devem esperar que as coisas custem um pouco mais? Bem, até agora, Peter, não houve muito porque esses números estão saindo. Estamos aqui há pouco mais de 4 semanas e esses são números fantásticos. Eu estava assistindo a alguns dos relatórios esta manhã. Eles ficaram surpresos. Pode haver alguma perturbação, um pouco de perturbação. Eu resolvi um pouco disso porque tenho respeito pelas nossas empresas automobilísticas e eu dei a elas um pequeno alívio de 1 mês porque era injusto. Embora tenho certeza de que eles vão aproveitar isso. Vejo que estão trazendo muitos carros para os Equecta para tentar evitar as tarifas e aproveitando um pouco disso, mas eles me ligaram, me pediram, disseram poderiam ter um pouco de ajuda e eu decidi, sabe, são empresas americanas, o SMCA, e eu deixei que tivessem isso. Mas isso realmente entra em vigor. Os reciprocais, você sabe, entram em vigor em... Vamos ver, acho que no dia 2. E eu queria que fosse no primeiro, muito não queria no dia da mentira. Coloquei para o dia 2, vai custar muito dinheiro. Esse um dia vai custar muito dinheiro. Eu não vejo nada, vejo relatórios, acho que vamos ter bons números desde o início. Agora, os globalistas não vão gostar disso porque isso traz empregos de volta para a América. Então, se eles estão voltando para a América, talvez você perca alguns em outras partes do mundo. As outras partes têm ido muito bem e continuarão indo bem. Mas eu acho que os Estados Unidos vão ter negócios recordes. Vamos trazer de volta muitas dessas 90 mil fábricas que foram perdidas ao longo dos últimos anos. É difícil de acreditar. Pense no que 90 mil. Plantas e fábricas estão indo. Vamos trazer de volta muitas dessas plantas e fábricas. No Black, as tarifas somem. No dia seguinte, elas estão fora agora dos mercados. Como você bem sabe, preferem estabilidade. Você terminou seguir em frente, pausas e exceções para carros. É isso para eles. Sempre haverá mudanças e ajustes. Não se pode. Simplesmente poderia ter dito às empresas de automóveis: não vou dar nada. E então você não teria que dizer: bem, eles estão recebendo um pouquinho a mais. É apenas um pequeno alívio de 1 mês. Eles estão muito felizes com o que está acontecendo. Eles não precisarão atravessar fronteiras. E você vê o zigue-zague e tem um para-choque feito no Canadá, você tem algo mais feito no México. Nós não queremos isso. Nós queremos seja feito aqui. Mas sempre haverá algumas modificações. Quer dizer, se você tem uma parede na sua frente, às vezes você tem que contornar a parede em vez de passar por ela. Mas eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco às vezes. Se pudermos fazer algo, queremos ajudar as empresas a criar empregos. Então eu poderia ter deixado isso e você não teria tido uma mudança menor. Em vez disso, fui perguntado pelos grandes, os verdadeiros grandes, se eles poderiam fazer isso. E eu disse, sim, eu vou fazer isso. Eu quero que você produza muitos empregos. E várias das pessoas, na verdade, todas as pessoas com quem conversei eles já estão muito a caminho disso. É por isso que você tem um aumento de empregos na indústria automotiva. E o homem, eu não o conheço. Sean Desmaia, eu não sei, mas... E eu me saí muito bem com os trabalhadores automotivos, com os Teamsters, com os sindicatos. Eu me saí fantastically bem. E eu tenho muito respeito por essas pessoas. Mas Sean Fain, que eu não conheço, mas não era um apoiador, embora os trabalhadores da indústria automotiva fossem grandes apoiadores. Eu o assisti ontem à noite e ele disse que Donald Trump está absolutamente certo sobre as tarifas. Ele disse, suas ações sobre tarifas são incríveis, salvará a indústria automotiva. Eu disse na campanha, haverá tantos empregos na indústria automotiva que será inacreditável. Vamos encher Michigan. Eu ganhei o estado de Michigan. Ganhei porque muitos trabalhadores da indústria automotiva votaram em mim. Detroit. Acho que as pessoas vão se surpreender. Sim, presidente. Você mencionou a fabricação de chips. Uma porcentagem significativa agora está em Taiwan. Você também mencionou isso em seu discurso ao Congresso. E você pediu ao Congresso para revogar a Lei Chips, que teve apoio bipartidário no último Congresso. Por que você gostaria de ver essa lei específica revogada? Na verdade, é muito difícil qualificar, porque eles levam em conta a raça, o gênero, todo tipo de coisa. Ninguém nunca viu nada igual. Você não vai conseguir encontrar essas pessoas, então eu nem acho que alguém consiga se qualificar. Eles têm tantas categorias diferentes.
para se qualificar. Você tem que ter muitos de uma determinada raça, gênero, isto, determinado, e eu não acho eles passem. Se pegarem o dinheiro, melhor passem, estarão de olho. Tremendo desperdício. Eu não dei nada de grande. A maior empresa de chips do mundo, uma das maiores empresas, eu não dei 10 centavos. Eles vieram aqui por causa das tarifas, porque não queriam pagar as tarifas. E eles também vieram aqui porque gostaram dos resultados das eleições, porque sabem que sou muito pró-negócios e pró-empregos. Sou a favor dos negócios, não pelos negócios. Sou a favor dos negócios pelos empregos. Os negócios estão gerando os empregos. O presidente Putin está bombardeando a Ucrânia. Você ainda acredita nele quando ele te diz que quer paz? Sabe, eu acredito nele. Acredito nele. Acho que estamos indo muito bem com a Rússia. Mas neste momento eles estão bombardeando a Ucrânia sem parar. Estou achando mais difícil, francamente, lidar com a Ucrânia. E eles não têm os cartões. Eles não têm os cartões. Como você sabe, estamos nos encontrando na Arábia Saudita. Em algum momento da próxima semana, no início, estamos conversando. Eu acho que em termos de chegar a um acordo final. Pode ser mais fácil lidar com a Rússia, o que é surpreendente, porque eles têm todos os cartões, quero dizer, e estão bombardeando eles sem parar agora. E eu fiz uma declaração muito forte, não pode fazer isso, não pode fazer isso, repressiva, estamos tentando ajudá-los e a Ucrânia precisa se esforçar e fazer o trabalho. Michael, você poderia vir aqui? Eu vejo o Michael lá atrás. Bom, estou feliz. Ele está viajando por todo o mundo. Acabei de vê-lo entrar pela porta. Você poderia dar uma pequena definição do que está acontecendo? Bem, o presidente foi muito claro, e ele foi claro para todos os lados. A luta precisa parar. Ambos os lados precisam se sentar à mesa. Tivemos um bom envolvimento. Ambos os líderes disseram que apenas o presidente Trump poderia fazer isso. E apenas ele tem sido capaz de fazê-lo. Tivemos um envolvimento inicial com os russos. Os ucranianos tiveram uma grande oportunidade de unir nossas economias por meio daquele acordo mineral. Infelizmente, isso não saiu tão bem, mas achamos que vamos conseguir colocar as coisas de volta nos trilhos. Secretário Rubio, eu mesmo e a delegação ucraniana nos encontraremos na Arábia Saudita na próxima semana para colocar essas conversas de volta nos trilhos, conseguir um cessar-fogo e levar a paz adiante sob a liderança do presidente Trump. Acho que ambas as partes querem chegar a um acordo. Eu acho que se eu não fosse presidente, essa guerra não teria nenhuma chance de resolução. Nenhuma chance. Mas eu acho que vamos conseguir resolver e parar isso. Precisamos parar. Eles estão perdendo, em média, 2.000 soldados por semana. São muitos soldados. Você concorda, Peter? Você, senhor presidente, você acha que Vladimir Putin está tirando vantagem do EUA para usar agora a ajuda de inteligência e militar para a Ucrânia? Na verdade, ele faz o que qualquer um faria. Eu acho que ele quer que isso pare e se resolva. E eu acho que ele está atingindo eles mais forte do que ele tem atingido. E eu acho que qualquer pessoa nessa posição fazendo isso agora, ele quer que isso acabe a Ucrânia. Também quer que termine, mas não vejo isso acontecendo. É loucura? Eles estão levando uma punição tremenda. Eu não entendo muito bem, mas eu suspeito, Michael, que ele provavelmente quer que isso acabe. Michael Morell, ele quer, senhor. Os russos estão sofrendo perdas incríveis na frente. Como o presidente disse, isso é um triturador de pessoas, de material, de tesouro nacional. E ninguém mais tem soluções, exceto deixar essa guerra continuar para sempre. Mas eu vou acrescentar que o presidente teve várias conversas e uma visita do presidente Macron da França, do primeiro-ministro Starmer do Reino Unido. Nós temos o secretário-geral da OTAN vindo na próxima semana. Nós temos essa reunião com os ucranianos. Nós já estamos de saco cheio dos russos. Tudo isso no primeiro mês do presidente e sua liderança. Nós vamos nos envolver na diplomacia de shuttle e continuaremos a usar a liderança dele e que tipo de influência temos para levar os dois lados à mesa de paz. Não vai ser fácil, mas o presidente Trump... Isso nunca teria acontecido se eu fosse presidente, mas aconteceu. Então, muitas outras coisas também não deveriam ter acontecido. Não deveríamos ter 21 milhões de pessoas entrando em nosso país por fronteiras abertas, criminosos, perigosos, incluindo assassinos, milhares de assassinos. Eles estão vagando pelas nossas ruas. Tom Homan e Kristi Noem estão fazendo um trabalho incrível e nós estamos tirando eles daqui. Nós vamos tirá-los daqui. Nós vamos tirar todos eles. Essas coisas não deveríamos ter inflação. Não deveríamos ter tido essa inflação horrível, onde os preços subiram
Olha os ovos. Então estamos fazendo um bom trabalho. Vamos pausar a assistência militar à Ucrânia. Você postou nas suas redes sociais hoje que a Rússia está perseguindo a Ucrânia. Isso mesmo. Por que não fornecer defesas aéreas à Ucrânia? E o que acontece, senhor presidente, quando a Ucrânia ficar sem... Bem, porque sim, boa pergunta. Porque eu preciso saber que eles querem fazer um acordo. Eu não sei se eles querem fazer um acordo. Se eles não quiserem fazer um acordo, nós vamos sair de lá porque queremos que eles façam um acordo. Eu estou fazendo isso para parar a dívida. Mais importante do que qualquer outra coisa. Em segundo lugar, lá na frente está o dinheiro. Então nós estamos com 350 bilhões e a Europa está com 100 bilhões. Eles deveriam estar ajudando o mesmo que nós. E você sabe, eu assisti na última semana o que ocorre na Europa. Isso pode realmente acabar em uma terceira guerra mundial. Devemos resolver... So on Iran, how confident are you that the Iranians will negotiate with you? And is Israel on board with this outrage? Sim, eu vi os reféns outro dia. Eles entraram, pessoas que não eram jovens, algumas jovens e algumas mais velhas, bem mais velhas. E eles deram... Foi difícil para eles fazerem isso, na verdade. Eles deram declarações sobre o que aconteceu. Eu estava perguntando o que aconteceu, como foi... Eu disse, você viu alguém lá dentro que fosse gentil? Tipo, entre as centenas de pessoas que você estava vendo, o Hamas. Alguns deles piscavam e diziam, não se preocupe, você vai ficar bem, te davam um pedaço de pão. Não, eu disse, havia algumas pessoas que eram tipo gentis. Eu fiquei chocado. A resposta foi, ninguém, não havia ninguém, justamente o contrário. Ele era esbofeteado e socado. Um homem quebrou suas costelas. Ele não conseguia respirar por um mês. Foi brutal. Eu fiquei tão surpreso. Você poderia pensar que haveria algumas pessoas que seriam gentis, que diriam, você vai ficar bem. Mas eles não tinham nada disso. É bastante impressionante. Brian, o que você acha? Ele é uma pessoa gentil? Bem, embora não para Zelensky, ele não foi... Mas para Trump, ele tem sido bom. Por que você acha que nenhum outro país europeu está oferecendo um acordo de paz? Parece que ninguém veio à mesa para a paz, exceto você. Sim, é uma pergunta muito boa. Às vezes perguntas não têm resposta. Eles estão em uma posição muito incomum. Eles não sabem como acabar com a guerra. Eu acho que sei como acabar com a guerra. Apesar da farsa da Rússia, sempre tive uma boa relação com Putin. Você sabe, ele quer acabar com a guerra. Ele quer acabar com isso. E eu acho que ele vai ser mais generoso do que precisa ser. E isso é muito bom. Isso significa muitas coisas boas. Porque, francamente, você poderia ter feito um ótimo acordo se esta guerra nunca tivesse começado. Você poderia ter feito um ótimo acordo. Eu não sei se algo teria que ser cedido. Esta não era uma guerra que iria começar, Brian. E não começou por 4 anos. Alguém disse, bem, como sabemos disso? Bem, por 4 anos não começou. Eu costumava falar com Vladimir sobre isso. Eu costumava falar com ele sobre isso extensivamente. Era a menina dos olhos dele, mas não havia maneira de ele entrar. E ele sabia, você sabe, que haveria consequências, mas começou. Quero dizer, pense nisso. Pense no que aconteceu. Inflação... Você tem a guerra entre Ucrânia e Rússia. Isso não teria acontecido. 7 de outubro nunca teria acontecido. Israel, eles não tinham dinheiro. O Irã não tinha dinheiro. O Irã estava completamente quebrado. E agora eles têm muito dinheiro. Mas isso vai ser a próxima coisa sobre a qual você vai falar. É o Irã. O que vai acontecer com o Irã. E haverá alguns dias interessantes pela frente. Isso é tudo dizer. Você sabe, estamos nos últimos momentos com o Irã. Veremos o que acontece, mas... Estamos nos momentos finais. Não podemos deixá-los ter uma arma nuclear. Acho que teria feito um acordo dentro de um mês após a eleição fraudada de 2020. Eles estavam prontos para fazer um acordo. E então, quando eu perdi, eles viram essa pessoa que é uma pessoa estúpida, uma pessoa muito estúpida. E eles disseram, vamos não fazer um acordo. Ele tirou as sanções, eles ficaram ricos sob Biden. Eles passaram de não ter dinheiro para ter 300 bilhões de dólares. Tudo em um curto período é petróleo. O petróleo cresce rápido. É uma vida boa se você tiver um bom poço. E eles têm muitos bons poços, certo? Então, de qualquer forma, vai ser uma grande coisa. É um momento interessante na história do mundo.
Mas nós temos uma situação com o Irã, que algo vai acontecer muito em breve, muito em breve. Você vai estar falando sobre isso em breve, eu acho, e esperançosamente podemos ter um acordo de paz, sabe? Eu não estou falando de força ou fraqueza, estou apenas dizendo, eu preferiria ver um acordo de paz do que o outro, mas o outro resolverá o problema. Senhor presidente, seus aliados estão pedindo que você perdoe Derek Chauvin. Você está considerando perdoar Derek Chauvin? Não, eu nem ouvi falar disso. Presidente, sobre a paz. Eu não ouvi. No primeiro mandato, você deve se lembrar, eu dei a notícia de que você foi nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. E a razão para isso foi o trabalho que você liderou nas citações de Abraão. Conversei ontem com um membro do parlamento, no parlamento norueguês, que me nomeou, e ele disse: o que o Comitê Nobel está procurando de você, senhor presidente, são garantias de segurança para a Ucrânia. Isso é uma possibilidade, senhor. Então, antes mesmo de pensar nisso, eu quero resolver a guerra, terminar com ela. Porque se eu não estiver aqui, ninguém vai resolvê-la. E o presidente Macron disse isso, e todos os presidentes, todos disseram isso, né? Os primeiros ministros e presidentes. Estamos pressionando muito, é só nisso que estou pensando agora. Quanto à questão sobre segurança mais tarde, essa é a parte fácil. A parte difícil é resolver isso. Precisamos pegá-los. Estamos perdendo 2.000 seres humanos toda semana. Na verdade, mais do que isso, 2 jovens, embora estejam ficando mais velhos, porque estão recrutando pessoas muito mais velhas agora. No caso de um país muito mais velhas, porque muitos dos jovens foram mortos. É muito triste e eu gostaria de ver se poderia parar com isso. E também gostaria de ver se poderíamos parar de fazer esses pagamentos massivos dos Estados Unidos. Quero dizer, Biden distribuiu dinheiro como se fosse água, sem nada em troca, não recebeu nada por isso. A Europa fez isso na forma de um empréstimo, eles recuperam o dinheiro deles, nós não. Foi assim que chegamos ao acordo de terras raras. Mas começamos, você sabe, em desvantagem. Vocês têm que investir dinheiro conosco. Mas ele nunca fez isso. Eles apenas continuaram distribuindo dinheiro porque ele era incompetente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.